Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um projeto da deputada Tereza Cristina, do PSB do Mato Grosso do Sul, modifica o Código Florestal para permitir que áreas de reserva legal possam ser utilizadas como pastagem. A gente está com a deputada aqui no Palavra Aberta para saber um pouco mais sobre essa proposta. Deputada, eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores o que é essa reserva legal e qual é essa proposta de utilizar essa área para pastagens. Olá, Cláudia, é um prazer estar aqui com você, falando para todas as pessoas que assistem à TV Câmara sobre esse meu projeto. Às vezes as pessoas vão dizer, poxa, mas o Código Florestal já vai ser mexido? O Código Florestal talvez não, ele foi uma das ferramentas mais importantes que nós tivemos aí nos últimos tempos, uma conquista enorme para o Brasil. Inclusive foi o que fez a diferença para o Brasil agora na última rodada de Paris sobre o meio ambiente, né, porque mostrou que o Brasil realmente está cumprindo o seu papel de preservação no mundo. Acontece que a reserva legal, ela nos estados do Centro-Oeste e no Sul e Sudeste, ela é 20% da área da propriedade, você é obrigado a ter essa área preservada. Ela não pode ser utilizada para nenhuma atividade econômica. Não. Inclusive hoje, existe aí inclusive uma celeuma entre os estados, porque os estados também têm que fazer a legislação para complementação das regras do Código Florestal. Então, alguns estados estão obrigando que os produtores fechem essas reservas com cercas, né, para que os animais não entrem nas reservas e também fechar a beirada dos rios. O que acontece? Uma propriedade de 1.000 hectares, vamos dizer, ou de 500 hectares, você tem 20%, são 100 de 500, 5 vezes 2, 10, 100 hectares, você fecha e você, para preservar aquela mata, aquela vegetação nativa da região. Só que no meio ali daquela vegetação dos arbustos, das árvores, cresce um capim, né? Porque o capim é nativo já da região. Então isso se torna uma massa altamente inflamável, porque como os animais não entram ali para pastar mais, aquilo está fechado, aquela massa vai se adensando, se avolumando, e aí, às vezes, com um simples raio, na seca, aquilo pega fogo e destrói a mata toda. Então, quando você põe regras e você admite o pastoreio de animais na reserva legal, com determinadas regras, uma cabeça por hectare ano, e você tem uma época de você colocar esses animais, 3 meses a cada estação, né, na estação das chuvas, você faz o quê? Você diminui aquela massa e você acaba ajudando a preservar e também ajuda o proprietário, que ele tem uma opção de colocar os animais naquela área que fica fechada durante todo o ano. Então, ele tem uma alternativa, deixa seu pasto descansar, crescer e pode jogar uma cabeça por hectare dentro dessa reserva legal. Agora, isso também teria que ter um controle ambiental, né? Para que essa utilização da reserva legal não afete o meio ambiente, né? Com certeza, mas isso hoje, com o CAR, que é essa nova ferramenta e que foi, acho que hoje é uma bela oportunidade da gente pedir aqui, Cláudio, para os produtores rurais, pequenos, médios, grandes, que façam o CAR. Nós temos um prazo aí até... O que é o CAR? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. É o maior cadastro, talvez, do mundo. O Brasil está fazendo isso, os produtores estão fazendo, entregando essas informações para o Ministério do Meio Ambiente, onde você vai colocar quantos hectares é a sua propriedade, quanto você tem de reserva legal, quanto você tem de APP, que são as áreas de preservação permanentes da propriedade, que são as beiradas de rios, córregos,
enfim, dos cursos de água, o que você tem de cultura, se você planta eucalipto, soja, algodão, hortaliça, enfim, você está dando um cadastro, você está dando a fotografia da sua propriedade num cadastro para o Brasil. Isso o Brasil todo está fazendo. Nós temos um prazo até o dia 5, onde todo mundo que entrar e colocar essas informações neste programa do governo, ele tem alguns benefícios que ele vai poder ter. Por exemplo, quem não tem mais a área de reserva legal, não consegue ter mais os 20%. Nas pequenas propriedades, principalmente do sul do Brasil, isso é muito comum, são áreas muito pequenas, foram redivididas muitas vezes, e você ter 20% de 5 hectares, a pessoa, às vezes, inviabiliza a sua subsistência dentro dessa propriedade. Então, o código foi feito pensando nessas várias opções, mas o CAR tem que declarar. Por quê? O governo aí vai saber exatamente o que cada propriedade tem e o que ele precisará fazer no futuro sem ter que ter multas e penalidades, e ele vai poder consertar algumas coisas que o código lhe dá o direito, desde que ele cumpra essa data de 5 de maio. Agora, a gente sabe que o país é muito grande e que, em geral, tudo é difícil de fiscalizar. Como garantir que, ao utilizar essa reserva legal, o produtor só vai utilizar a gramínea, que ele não vai, mexer com o resto da vegetação, que ele não vai afetar o resto do terreno que ele deveria estar preservando? Olha, o produtor rural, diferentemente do que alguns querem colocar, ele é o principal interessado nessa preservação, porque se ele não preservar, ele é que vai ter problema de cursos d'água que morrem, né, na sua propriedade, que não tem mais, e a água é fundamental para a agricultura, é fundamental para a pecuária, então ele sabe que tem que preservar. E os órgãos ambientais estaduais e até municipais, o próprio Ministério Público tem cobrado muito. O que ele vai ver? Tem denúncia de todo jeito. Você instala uma bomba hoje, o seu vizinho vai lá, se não está no lugar certo ou que atrapalhe ele vai e faz a denúncia. Mas eu acho que a conscientização com o Código Florestal, como foi uma coisa muito debatida, foi uma coisa que haviam opiniões muito diversas e realmente é o único lugar do mundo onde nós temos, onde no mundo o produtor precisa ele preservar. Você tem a sua área lá, 1.000 hectares, para facilitar a conta. Ele tem que ter 200 hectares preservados. Para quem? Para todo o planeta, né? Para o Brasil, para os brasileiros, para ele e para o planeta. E ninguém paga por isso. É uma área que ele tem, nos Estados Unidos não existe isso, na Europa não existe isso, na Austrália não existe isso, mas nós tivemos um avanço muito grande e houve uma conscientização geral dos produtores da necessidade. A gente tem visto aí, gente, nos lugares principalmente do Sudeste, onde foi uma fronteira agrícola que já aconteceu há muitos anos, que já não é mais fronteira agrícola, mas, enfim, que a produção chegou primeiro, porque já está consolidada, né? Já são áreas antropizadas. O que acontece? Onde antigamente não havia o conhecimento, porque às vezes o que aconteceu foi a falta de conhecimento, e ele desmatou até a beira d'água, ali, a margem do rio, hoje ele está replantando, ele está refazendo, porque ele sabe que se ele tiver ali a vegetação, ele vai puxar de novo aquelas minas d'água, a rebrota d'água. A gente tem visto isso em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul e no meu próprio Mato Grosso do Sul, onde as áreas agrícolas já são mais consolidadas do que você andando mais ao norte do país, que ainda são novas fronteiras, mas que já estão sendo abertas com esta nova mentalidade, com este novo olhar da preservação ambiental. E a senhora acha que essa conscientização sobre a reserva legal ela já está bem divulgada, né? Porque, como a senhora falou, às vezes não é má fé, é falta de conhecimento, né? Ah, com certeza. Hoje o produtor, e principalmente quando os que já estão fazendo o CAR, eles têm aí consciência plena, porque eles têm que entregar, e hoje você tem um monitoramento via satélite, você tem tecnologias, você está lá na sua propriedade. Outro dia mesmo, para poder fazer o CAR, eu vi um exemplo, uma propriedade que
Antes de 88 já tinha tido sua área toda desmatada, né? Falta reserva legal, e aí você com imagem de satélite de antes de 88 e depois de 88, você viu que não houve modificação, não houve um desmatamento depois dessa época nessa propriedade. Então, hoje tem ferramentas, agora, realmente o Estado precisa fiscalizar, né? E eu acho que precisa mais do que fiscalizar, além de fiscalizar, precisa colocar tudo isso para que a população, para que os produtores, para quem está na zona rural e mesmo para as áreas urbanas, porque hoje o maior problema que nós temos no país talvez seja o lixo que as cidades jogam nos rios, através de sacolinhas plásticas, garrafas PET, todas as enchentes que a gente vê. Hoje o campo no Brasil é muito mais preservado que a cidade. Então precisa ter essa consciência de que uma garrafa PET é tão ruim quanto arrancar uma árvore na beira de um rio, na área rural. Deputada, muito obrigado pela sua entrevista. Eu conversei com a deputada Tereza Cristina, do PSB do Mato Grosso do Sul, sobre a utilização da Reserva Legal das Propriedades Rurais como pastagens. Você pode rever esta e outras edições do Palavra Aberta também pela internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.